Olá, meus amores, muito boa tarde! Terça-feira, dia de live. Gente, então vamos lá. Pra quem não me conhece, pra quem tá chegando aqui, eu sou Franciane Patrício, sou terapeuta integrativa, né? Então a gente comenta sempre que uma terapeuta integrativa ela integra essa parte emocional, mental, física, né? Trabalhando a raiz das questões. E também sou consteladora familiar. Essas lives são o aquecimento, né? Pra gente fazer aí a Semana do Resgate do Feminino, que é uma semana que eu ofereço para vocês, né? Com muito amor, com muito conteúdo, falando sobre como resolver a relação com a mãe, né? O quanto que é importante resolver a relação com a mãe, porque essa relação, ela interfere em todos os sentidos da vida. Mas aqui eu vou responder a... não sei o nome. Lama Kina. Tá. Ela fala assim, ó. A minha mãe me irrita porque ela sempre é a vítima do mundo inteiro e não pode ver as suas próprias atitudes. Então, amor, e assim, ó, eu falei muito disso ontem, né? Na verdade, eu falo isso sempre em todas as lives, se vocês assistirem. Quando a gente julga a mãe, olha isso e se irrita com isso, provavelmente essa mãe está fazendo um espelho para a gente. Então eu te trago uma reflexão para você acolher e trazer para o seu corpo, né? Te dar essa oportunidade de começar a olhar para diferente. Se a minha mãe me irrita tanto por ela ser vítima, tem algum lugar em mim em que eu repito ela, que eu também me coloco como vítima das situações, né? Ou então, por ela ser uma vítima, o que eu aprendi, o que eu ganhei, né? Qual que foi um aprendizado? Eu aprendi, de repente, de ser uma pessoa que não é vítima, que se coloca como responsável das minhas relações. Então, você sempre tem um ganho aí, né? Ou de aprendizado, ou de espelhamento para você se conhecer e poder mudar o padrão. Então, não é por acaso, assim, que a gente tem a mãe que tem sempre propósitos ali. Só que o problema é que quando a gente fica colocando a nossa mãe como problema, né, a gente também está sendo vítima. Então, ela me irrita, então eu sou vítima da minha mãe que está me irritando. Vocês entendem qual que é a pegada do negócio? Então, a gente também está repetindo. E isso é bem comum, né? Eu só realmente consegui sair desse lugar porque eu fui fazendo todas essas reflexões, esses questionamentos, tudo isso que eu venho passando para vocês, assim, né? E para que a gente faça isso, a gente tem que sair desse lugar. A Torres, Fabrícia, como que faz esse acolhimento? Então, Torres, a Fabrícia, né? É um processo, assim, que você faz. Quando você olha para ele, ao invés de ficar ali se chicoteando, tipo, ai, não sei ser vítima, não sei o quê, eu não sei ser diferente, não sei o quê. Ao invés de você ficar se chicoteando, você pegar e olhar para você como uma palavra de amor e conversar com isso, né? Então, dentro do resgate, a gente faz muito isso, de poder olhar para essas situações sem julgamento e sim com amorosidade para entender o que aquilo ali está querendo trazer para a gente. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente chama de acolhimento. Imagina uma criança chorando, né? Quando ela está chorando, o que você faz? Você não vai lá e pega ela no colo? Isso é um acolhimento. Então, o nosso processo é a mesma coisa, tá? A Marius, vamos ver. Estou no processo de descobrir que tenho que tratar em mim. Achava minha mãe vítima e julgadora. Descobri que eu era vítima e tenho o sistema de julgamento. Estou me tratando. Olha que maravilha, Maria. Você é uma deusa, né? Ela chegou aqui também com muita raiva, não dando certo com a mãe e, obviamente, refletindo toda essa raiva no relacionamento, né, Marilce? Então, foi um processo bem legal quando ela viu que ela é que tinha aquelas ações e por isso que feria, a mãe dela feria ela, porque tocava nas feridas internas, né? Enfim, aí a gente não consegue mudar. Isso é uma forma que atrasa a nossa vida, tá? Quando a gente tenta que o outro mude. Quando eu quero que a minha mãe tome uma atitude diferente, é um atraso na minha vida, é uma escolha.
quando eu digo, ok, mãe, que bom que você dá conta das escolhas que você está fazendo, agora eu tomo a sua força para fazer diferente. Aí você ganha tempo. Aí você vai realmente agilizar um processo seu para você evoluir, para você se expandir, para você se sentir livre e realizar, né? Se realizar da forma que você deseja. Então, esse processo é fundamental. A Andréia, minha mãe me irritava por ela ter dado mais atenção às minhas irmãs e meu irmão do que a mim. Então, André, essa questão dos irmãos, hoje eu vejo que eu não me dei atenção, exatamente, né? Essa questão com os irmãos é muito séria, assim, porque quando um irmão chega, a criança, ela se sente perdendo essa mãe, né? E aí tudo que a mãe dá para ela é pouco, ela sempre está naquele lugar de comparação, e aí isso acaba realmente dando raiva, revolta, a gente indo para vítima, para várias coisas. E quando a gente começa a entender esse processo da criança, começar a dar para a gente o que a gente não recebeu, porque a gente ganhou tudo para que a gente faça pela gente, o que a mãe não pôde dar, né? Ou a mãe, ou o pai, enfim, né? André, a Adriana, Deus, eu sinto muito não conseguir compartilhar essa cura com vocês. A net está ótima e eu caio. Esse Mercúrio realmente era totalmente vítima, como eu via na minha mãe. Oh, meu amor, não tem problema, a gente vai conseguir para que você venha, porque essas mulheres têm que ouvir você, né? Maravilhosa, tem que ouvir. Então, a gente vai fazer um dia especial e vai dar tudo a favor. Tudo a favor, né? Gente, o que aconteceu, né, com a live é bem interessante, assim, porque isso acontece na nossa vida, quem sabe até para a gente olhar sobre esse assunto, né? A gente não tem controle, gente, do que acontece na nossa vida, né? Então a gente se programa, a gente se organiza, a gente faz tudo para que seja da melhor forma. Então eu combinei com a Adriana, coloquei meu celular no suportezinho, ela tinha internet, eu também. Então a nossa parte a gente fez. Aí chega na hora, muda tudo. Muda tudo. O que que eu faço com isso? Eu fico com raiva, eu perco meu dia, eu, né, boto culpa em todo mundo, ou eu vou lá e me adapto. Ah, não deu para fazer no suporte, então eu pego na mão. Ah, não deu para receber a Adriana, mas de que forma? Olha que bacana eu conseguindo responder as perguntas de vocês, que às vezes quando eu tô com alguém eu não consigo dar essa atenção, né? Então, isso é para a vida. Se aquele meu namorado, meu marido, ou então lá no trabalho, ou então lá em casa em alguma situação, aconteceu fora do controle, fora do combinado, quem que eu escolho ser? O que eu escolho fazer, né? De que forma que eu consigo usar aquele novo cenário que está se apresentando ao meu favor e a favor de todo mundo, né? Porque se eu tomasse uma decisão de não aceitação, olha só a não aceitação, que ela é bem sistêmica, tá? Quando a gente começa a aceitar as coisas, a nossa vida começa a mudar, porque a gente não muda o que já aconteceu. E a maioria de nós ficamos presas lá no que não aconteceu, né? Ou como a gente gostaria que acontecesse, ao invés de dizer, ah, beleza, foi isso que aconteceu, agora eu aproveito e faço diferente. Então, tem muito ensinamento em tudo, gente. Quando você quer evoluir de verdade, quando você se permite olhar as coisas não como uma punição, e sim como uma oportunidade, as coisas fluem. Então eu venho aqui, uso a minha flexibilidade, o meu jeitinho feminino, porque flexibilidade é feminina, e digo, beleza, diante dessa situação, o que de melhor eu posso fazer para mim e para todo mundo? Essa é uma dica maravilhosa aí para vocês, porque realmente aparece na vida. E quanto que a gente é controladora, né? Quanto que a gente gasta de energia ali por as coisas não saírem como a gente gostaria. A Valéria falou, minha filha me irrita tanto, se irrita tanto comigo que eu não sei o que mais eu posso fazer para que ela me veja com os outros olhos. Eu quase não falo com ela porque até
meu bom dia irrita ela. Ela só vê o defeito. Então, Valéria, assim, ó, primeira coisa, isso é um assunto bem legal, porque a Maria Luzia, né, trouxe pra gente a filha que se irritava com a mãe, né? E ontem eu também, acho que foi ontem, né? Segunda que eu falei na live, tá ali na bio, gente, todas essas lives, sobre a mãe que maltrata a filha, tá? Então, são duas referências diferentes, a live com a Maria Luzia e a live da mãe que maltrata a filha, tá? O que acontece? Você tem que assumir primeiro o seu lugar de mãe, tá, Valéria? Primeiro o seu lugar de mãe. Então, você vai ter que olhar para suas rejeições, para como você via sua mãe, porque às vezes a sua filha também é uma projeção do que você sentia com a sua mãe. Então, você também quer salvar ela porque você sabia as dores que você sentiu quando a sua mãe também, né, fazia as coisas do jeito dela. Então, primeiro tem que curar isso dentro de você. Quando você cura esse lugar de filha e assume o seu lugar de mãe, você entende que as questões que a sua filha não aceita, né, quando você se aceita do jeito que você é, o que a sua filha não aceita tem a ver com ela e com o processo dela. Faz parte do processo de evolução dela. Então você, como mãe, só abençoa ela para que ela realmente possa fazer o processo que ela precisa, no amor ou na dor, de acordo com a escolha dela. Você deu o seu melhor, você deu a sua força, você permitiu ela a vida. O que você não consegue fazer por ela, ela faz por ela, né? E muitas vezes isso tem a ver muito com o que eu vou trazer para vocês na Semana do Resgate do Feminino, né? Que é o seguinte: essa rejeição, essa irritação, essa questão negativa de filha com mãe já é passada de geração em geração, né? Então essa história ela já está muito mais atrás do que a gente imagina. Então, quando a gente vem para um programa de resgate, que a gente começa a olhar para tudo isso, fica mais fácil de a gente deixar para trás o que não é nosso, assumir o que é nosso e aí, assim, saber lidar com essas questões que se apresentam, que muitas vezes também não são nossas. As escolhas da sua filha também não é sua. Hoje te fere porque provavelmente em algum lugar você também não se aceita do jeito que você é, tá? A Úrsula, minha mãe me irrita porque a verdade dela é absoluta. Ela não escuta e não valoriza a opinião contrária. Então, meu amor, até comecei a rir, mas assim, com muita amorosidade, porque fica fácil de entender os movimentos, né? Então, como eu comentei com vocês assim, ó, aquilo que irrita mais a nossa mãe, a gente tem em algum lugar dentro de mim. Então, eu convido você, esse é o exercício de hoje, gente, respirar, ir na frente do espelho, olhar no fundo dos olhos e trazer aquela situação com a mãe que te irrita muito. Então, no caso da Úrsula, é a situação que a mãe não valoriza a opinião de ninguém, né? Então, a sugestão é a Úrsula olhar dentro dos olhos e dizer aonde eu também não estou valorizando a minha opinião, e aonde também eu não valorizo a opinião dos outros, aonde eu repito isso, olhando no fundo dos seus olhos e sentindo o seu corpo, observando o seu corpo responder isso, tá? É um exercício muito profundo, eu não sei o que vai acontecer, não sei se para você vai vir um insight, se vai vir uma lembrança, se vai vir uma sensação, mas o que vier, olha para aquilo, porque aquilo vai conversar com você em algum lugar. Se não sentiu nada no primeiro momento, não tem problema. Depois vai lá e faz isso de novo, né? Onde que eu não tô querendo me aceitar, onde eu não tô querendo me acolher. Então você vai fazendo isso até que venha. Mas assim, ó, quando que o exercício não dá certo? Quando você se pressiona, quando você quer entender tudo na hora e tudo mais. Isso não dá certo. Então, é esse exercício, você faz, você conversa com você e solta. Entrega, que na hora que você estiver pronta para saber a resposta, se tiver resposta, a resposta vem, tá? Então, esse exercício ele é muito profundo mesmo.
Ana Paula, tenho 41 anos e passei 40 anos culpando minha mãe. Hoje entendi e acolhi minha mãe. Nossa, é maravilhoso. E consigo dizer que amo ela. Nossa, Ana Paula, feliz renascimento, mulher. Porque quando a gente aceita esse lugar do jeito que as pessoas são, a gente está desemaranhada, a gente vira para nossa vida ao invés de ficar virada para trás, tentando mudar uma história que não tem como mudar. Então, gratidão pela sua história, pela sua compartilha. Amei saber isso. Hoje vejo meu ex-marido fazer isso com as nossas filhas. Eu não sei o que é, Andréia, mas assim, precisa incluir esse ex-marido também, tá? Eu vou trazer para frente uma live falando sobre a mãe que não permite o filho tomar força de pai. Gente, isso é muito importante. O seu filho não tem nada a ver com a sua história com o pai dele, né? Não tem a ver. Essa história de vocês que são grandes, né? Então esse negócio de ficar falando para pai, teu pai não presta, teu pai tá fazendo errado, olha o que seu pai faz comigo, isso gera consequências bem, bem ruins, assim, porque o seu filho é feita do pai dele também. E quando ele escuta a mãe falando isso, ele não toma a força do pai com medo de... Porque para não ficar com aquela sensação de trair a mãe. Então, ao invés de você estar tendo o seu filho do teu lado, né, ficando bem com o seu filho, você tá tirando uma força muito grande dele, né, que é a força de pai que leva para o mundo. Então, você tem que incluir, olhar para esse marido e dizer, olha, independente do que aconteceu entre nós, você tem um lugar de pai dos nossos filhos. E se os nossos filhos existem, se hoje eu sou mãe, é porque você também permitiu isso. Então, eu sou 50% responsável e 50% a pessoa que fez esse filho, mas eu também te dou esse lugar de 50% responsável, independente da forma que você usar para fazer isso, do teu jeito, né? Se esses filhos também escolheram a gente, é porque eles também têm um aprendizado, a gente também faz parte de um processo evolutivo deles. Então, tá tudo certo, né? Parar de ficar querendo carregar as coisas dos filhos também. Eu coloquei na minha cabeça que estou achando que eu não tenho nenhum valor, porque eu só tenho defeitos, mas eu não me faço de vítima. Então, Valéria, mas é que assim, né? Quando você fica achando que você só tem defeitos, você tá se punindo, você tá se cobrando, você tá se julgando, né? Então você não tá na vítima, mas você tá na opressora, né? A opressora que tá ali pressionando você para ser uma pessoa perfeita, uma pessoa que, sei lá, tem que trabalhar isso, meu amor, resgatar essa força. Oi, Ana Flávia, que bom ter você aqui, mulher. Adriana, eu saí do lugar de julgadora principalmente sobre a relação dos meus pais. Aí percebi opa, me perdi, que eu estava repetindo tanto o relacionamento deles que até via meu pai no meu marido. Gente, isso acontece tanto, muito, demais, assim, no campo da constelação a pessoa traz o marido, né? Daí depois vai aparecendo que não é o marido, que é o pai. Então, que não consegue, com consciência, com clareza, ter esse discernimento, né? Se é o pai ou se é o marido, de tanto que tá ali na projeção do inconsciente, né? E tudo bem que você fez isso até hoje, mas a partir de agora você tá tendo essa informação, informa ação, né? Então, esse conhecimento para ela transformar essa ação, fazer a transformação que você precisa. Então, é muito bom. Ai, é libertador mesmo, é verdade. Angélica, um beijo, meu amor. Gislene, descobri a dependência emocional de pai e mãe e conflitos com o pai e mãe. E despertei as 3 leis universais. A minha vida está travada. Desrespeitei. Isso, Gisele, que legal você perceber isso, né? As 3 leis universais, gente, que a Gisele fala, é hierarquia, né? Quem nasceu antes, quem chegou primeiro é maior. Maior não é igual a melhor. Maior de mais experiência, de mais vivência naquela situação.
seja na vida, né, os pais são maiores, na empresa os chefes ou o próprio faxineiro que começou antes de você, né? Então, hierarquicamente, ele chegou primeiro, ele veio antes, ele é maior. Todos, né? Todos que chegaram antes é maior. Estou dando esses exemplos de autoridades e de extremos para a gente conseguir compreender melhor, mas sem julgamento nenhum. E aí, a hierarquia, o pertencimento, tudo tem o direito de pertencer, tudo que existe faz parte. Então, quando a gente está naquela sensação de não pertencimento, né, a gente também já viola essa lei de amor em ordem. E o equilíbrio de troca, né, de pai e de mãe a gente só recebe, a gente é pequeno demais para dar, não como grande, a gente pode retribuir como filho em honra à vida, mas não nesse lugar que a gente conhece de salvar os pais e tudo mais, é outra coisa. Então vamos botar como uma regra, uma conduta, só receber de pai e de mãe, que daí não tem erro. E aí, para as outras pessoas, né, a gente é pequeno para os pais para ser grande para o mundo, então a gente troca com as pessoas no mundo de igual para igual. Essas 3 leis são simples, básicas e transformadoras para tudo. Para um casamento, para um trabalho, um projeto, para o dinheiro, para a saúde, para a relação com a família, para tudo. Tudo mesmo. Chamar minha mãe me irrita, a voz, o cheiro. Porque às vezes, Fabrício, a gente tem rejeição da mãe porque a gente se sentiu rejeitado. Então, assim, já que ela me rejeitou, então eu não aceito mais ela como mãe, e aí eu rejeito, né? Até o cheiro, a voz e tudo. Isso é bem forte. Provavelmente isso é bem parecida com ela, porque daí, quanto mais parecida, mais a gente tem raiva, né? Porque a gente não queria ser assim. Então, a gente tem que realmente transformar isso. Estou nesse processo de mudança, Beatriz. Estou nesse processo de mudança, mas está difícil devido às atitudes dos outros, atitudes que me machucam muito. Então, Beatriz, mas aí esse processo a gente faz interno, porque a gente não vai mudar o outro. E esse é o caminho errado que a maioria das pessoas fazem, né? Porque o meu marido não muda, porque a minha mãe não muda. Não vai mudar, gente. A má notícia ou a boa notícia, né? Porque vai da forma que você olha cada coisa. A má notícia é que não vai mudar mesmo, porque é o jeito deles. A boa notícia é que você sabe que não vai mudar, então o que eu vou fazer diferente com isso? E aí você começa a mudar. Vem pro resgate, mulher, super importante. Gente, entrou bastante mensagem. Ai, tá lindo, mas eu não vou conseguir ver tudo, né? Que vocês estão me trazendo aqui. Eu fico feliz, porque minha história contada por você também é curativa. Que lindo, meu amor. Fico muito feliz, que bom. Gente, então, façam esses exercícios que eu falei. Toda live eu estou trazendo exercício para vocês. O exercício de hoje foi se olhar no espelho, no fundo dos seus olhos, né? E realmente ver aquilo que irrita mais a minha mãe, onde eu reproduzo isso dentro de mim, né? Dentro das minhas relações e tudo. Então, é um atalho, uma raiz aí que você vai descobrir para você saber como que você lida com tudo isso, tá bom? Gratidão. Então, espero vocês amanhã na live, espero vocês no Telegram e na Semana do Resgate do Feminino. Com muito amor. Beijo, espero vocês às 13h20 sempre, tá? Fui, gente. Tchau, tchau.